Acabei de ler um dos melhores livros da Colleen Hoover. E detalhe, nem parece Colleen Hoover. Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Eu sou o Oz, do Livros do Oz, e no vídeo de hoje tem um thriller eletrizante com um grande plot twist no final. Será que a gente gosta disso por aqui? Antes de seguir pro vídeo, já se inscreve aqui embaixo para você ter sempre acesso a esse tipo de conteúdo e fortalecer aí o nosso canal. E se você gostar desse vídeo e quiser ler o livro que eu vou falar aqui hoje, o link dele tá aqui na descrição e você pode comprar ele na Amazon e ajudar também o canal sem pagar nada a mais por isso. Recentemente, esse livro Verity, da Colleen Hoover, voltou a ser muito falado pela internet. Tudo porque ele recebeu agora uma nova edição de colecionador e dentro dessa edição tem alguns conteúdos adicionais, além de um capítulo extra para a história. Então foi isso que me chamou a atenção para ler ele. Além de ser uma obra já consagrada, tem aí um capítulo adicional fresquinho, então eu corri com as minhas leituras, passei ele na frente e vamos descobrir qual é a dele. Verity é um livro muito diferente dos outros livros da Colleen Hoover, tudo porque ela escreve aqueles romances mais jovens, com várias histórias ali muito criativas, mas sempre dentro desse drama, desse romance aí que ela já está acostumada a fazer. Verity era um livro que ela tinha deixado um pouco de lado, mas deu vontade, e aí agora que ela já estava bem consagrada no meio editorial, ela lançou ele de forma independente em 2018. Mas o que ninguém esperava é que esse livro dela, lançado totalmente de maneira independente, chegasse a ser um grande best-seller. É claro que o mercado editorial percebeu esse grande boom que teve esse livro bem diferente que a Colleen Hoover lançou e assumiu a obra. Foi lá e adquiriu os direitos e uma editora muito grande de thrillers, famosa lá nos Estados Unidos, a Grand Central Publishing, assumiu essa obra e relançou aí para todo o público de lá. A mesma coisa aconteceu por aqui. Assim que foi lançado aqui no nosso país, o livro recebeu um grande burburinho e hoje a gente tem só boas notícias sobre essa obra. Mas o melhor de tudo está por vir. O que se sabe é que esse livro da Colleen Hoover também está sendo adaptado pelos estúdios da Amazon, então a gente pode esperar um grande filme aí pra gente assistir em breve. E antes de eu falar o que eu achei desse livro, vamos descobrir o que fala nele. Vamos saber um pouquinho sobre a sinopse desse livro. Então tudo começa quando uma grande escritora, uma escritora muito renomada, chamada Verity Crawford, ela tem ali um grande acidente. E ela fica, ao que se sabe, impossibilitada de escrever a continuação de uma série muito famosa dela. Uma série que foca ali os romances sempre do ponto de vista do vilão. Daí, quando o marido dela descobre que a Verity não consegue mais escrever, ele decide encontrar uma escritora que tem ali uma escrita similar à da Verity para poder dar continuidade à série de livros que tem tanto sucesso. Esse é então o mote principal dessa história. Mas tem muita coisa muito obscura que acontece no meio de tudo isso. A Lowen é a escritora escolhida para continuar a obra da Verity usando ali pseudônimos, enfim, não revelando a sua identidade. Mas antes mesmo de chegar numa reunião e saber da proposta do marido da Verity, da própria editora, a Lowen vai presenciar um grande acidente, um acidente que vai deixar ela muito assustada. E quem que vai estar lá durante essa cena para ajudar ela? Sim, é o próprio marido da Verity. Então as coincidências estranhas dessa história começam por aí. Daí a Lowen, que já está ali tendo uma vida super complicada, à beira da falência, os livros dela não vendem tanto assim, ela não gosta muito de se envolver na parte do marketing, dos lançamentos. Ela vai então para a casa da Verity, para a casa desse casal, tentar descobrir ali o que a Verity tinha de anotações, o que poderia contribuir para que ela continuasse aquela série de livros e criasse ali livros que estivessem à altura do talento daquela escritora renomada. Só que durante essa pesquisa que ela vai fazer na casa deles, ela localiza um manuscrito super estranho, que seria uma autobiografia da Verity,
contando ali tudo o que aconteceu desde que eles se conheceram até quando ela sofreu o acidente. E essa autobiografia que ela encontra é sinistra, é cheia de histórias macabras ali da mente doentia dessa pessoa que é a Verity. E é aí que as coisas pioram cada vez mais. A Loen vai se ver então presa aí nessa rede de segredos, de mentiras, de suposições, e a Loen vai ficar o tempo todo ali em dúvida, nessa confusão toda, se ela abre essa história para o Jeremy, que aparentemente não sabe, ou se ela guarda para si ali tudo que tem naquele manuscrito. A história fica bem doida, é muito gostoso, você vai lendo e aquilo vai te puxando, você não quer parar de ler. Eu achei que eu estava lendo pouquinho e quando eu fui ver, apenas de uma vez já tinha lido quase metade do livro, de tão boa que é a história e de tão bom que esse roteiro vai intercalando os acontecimentos para que a gente fique ligado a tudo que tem ali naquele manuscrito. E é aqui que a Colleen Hoover mostra muito talento dela, deixando então, como eu disse, aqueles livros que ela já escrevia de lado para criar um thriller totalmente diferente, fora ali da zona de conforto dela e de muito sucesso. Então é um livro com muita reviravolta, é um típico vira-páginas mesmo. E nesse livro aqui, a Colleen Hoover, ela é muito Colleen Hoover, mas sem ser quase nada de Colleen Hoover, não sei explicar. Só sei que ela sai totalmente do estilo, mas tem ali toda aquela escrita dela fluida, gostosa de ler, e que você acaba comprando a história por mais que tenha alguns furos durante o processo. Isso não vai acontecer aqui em Verity, a gente vai ter, óbvio, uma história bem fantasiosa, com muitas coisas, às vezes até questionáveis, mas você vai gostar, você vai perceber que é uma obra muito original e bem criativa. E ela gostou tanto de criar uma obra fora da zona de conforto que ela lançou logo depois Layla. Eu sinceramente ainda não li esse livro, já vi críticas interessantes e críticas que não foram tão boas, não sei ainda nem do que se trata, está na minha lista de leitura, então quando eu ler eu conto aqui pra vocês. E aí nas informações do livro eu achei muito legal que um site chamado Kindle Crack, que é um blog aí americano que faz essa análise de obras, ele falou assim: aviso, Verity não vai derreter seu coração, fazendo aí relação com o que a Colleen fazia antes, né, com as histórias de romance. Vai fritar sua alma. Então ele já mostra aí a que esse livro veio. Um livro muito criativo. Mais uma vez, pra mim, eu encontrei aqui personagens que não são tão adoráveis assim. No conjunto todo da história eu não gostei tanto assim dos personagens. E o livro tem também bastante cenas hot. Pra quem não gosta tanto assim, como é o meu caso, isso acaba sendo abstraído aí, porque o livro une a isso uma questão muito mórbida, um clima, uma atmosfera muito mórbida para a história. Então essas partes hot, que até incomodariam um leitor que não gosta dessa temática, elas acabam sendo deixadas aí de lado, sendo esquecidas ou desculpadas, com foco para a história. Por fim, eu acabei até entendendo a necessidade dessas cenas dentro do livro e fez toda a diferença também. Agora, se você ainda não leu esse livro, é melhor parar por aqui, terminar de ler ele primeiro e depois você volta, porque eu vou começar a passar alguns spoilers dessa história para fazer uma análise aí mais aprofundada. Sobre as personagens, quando eu comecei a ler, eu relacionei muito a Verity com Evelyn Hugo. Embora não tenha nada a ver e depois isso se dissipou totalmente. Mas eu achei assim muito similar a questão de existir uma personagem muito humana, com suas dores, suas preocupações, suas angústias. Então, a princípio, eu gostei da Verity por isso, porque ela era muito humana. Mas conforme você lê aquele manuscrito, você vai percebendo que aquela pessoa é uma pessoa horrorosa. E a gente também nem sabe se aquele manuscrito foi real, se a carta foi real. Pra mim, eu não posso dizer se eu acredito na carta, porque, enfim, não teve tantas evidências assim de que a Verity era realmente uma boa pessoa, uma pessoa agradável. Parece que o Jeremy às vezes não gostava tanto, enfim, ficou bem confuso. Eu acredito que a Colleen desenvolveu sim um enredo para que a carta
fizesse com que a gente perdoasse aquele manuscrito, mas deu muito aquele gostinho de Dom Casmurro. A gente vai ficar ali sempre, e se for verdade? Se o manuscrito realmente traz alguma verdade? E se a carta foi só uma desculpinha que ela usou? Nunca se sabe. Outra personagem que eu achei muito nada a ver, muito egoísta, foi a Lo. Enquanto ela estava ali se envolvendo com a história, de uma hora para outra ali, depois de ler um pouco do manuscrito, ela se interessou pelo Jeremy e esqueceu completamente ali de que ele era casado, de que a Verity estava lá naquela casa. Enfim, eu achei uma coisa assim muito mórbida, muito estranha isso que aconteceu e a forma dela enxergar as coisas. Além de tudo, ainda tem aquele final em que ela sugere como que ele vai matar a própria Verity. Então não gostei dela. No final das contas, ficou muito no ar pra mim. Eu ainda tô digerindo muito da história, eu ainda fico refletindo sobre o que aconteceu, mas pra mim, eu tento acreditar que aquela carta realmente isentou a Verity de tudo que ela colocou naquele manuscrito. Eu tento acreditar, mas não é bem assim. E o Jeremy, meu Deus, depois daquele capítulo extra, não tem como defender aquele cara. A história ficou bem estranha, ficou pior do que já era, e eu achei um capítulo extra excepcional. Um capítulo extra que realmente fez valer a pena um conteúdo adicional em uma edição de colecionador. Então eu gostei demais, eu fiquei pensando assim, como que a Lo ficou depois disso, imaginando ali que lá atrás, quando era conveniente para ela, ela sugeriu, não, faz assim, faz assado, mata ela dessa forma. E aqui, quando o Jeremy ataca uma pessoa, ela fica lá super preocupada e acaba também se desequilibrando um pouquinho ali, pensando aí se esse cara vale ou não a pena. Enfim, ela também ficou bem perdida. Gostei muito dessa nova edição. Espero que chegue logo pra gente, porque eu não consegui ler em português, mas logo deve chegar aqui pra gente poder ler em português e ter esse livro na estante pra colecionar. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. Eu adorei ler mais um livro da Colleen Hoover. Eu sempre tô aqui passando um paninho básico pra ela, porque eu gosto demais dessa escritora. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostam de Verity ou se preferem Layla, por exemplo. Ou se também vocês acham que não tem nada a ver a Colleen partir para livros de mistério, thriller, me contem aqui embaixo. E não esquece daquilo que eu sempre digo. Nunca é quantidade, é constância. Leia um pouquinho por dia e você vai aí criar um ótimo hábito da leitura. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.